Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Vamos já organizando aqui para a gente já começar a nossa live. Plínio entrando, pessoal, todo mundo entrando. Plínio, já vamos chamar. Aguardando o Plínio aceitar. Boa tarde, Plínio. Boa tarde, e aí? Tudo bem? Tava começando aqui pelo meu, mas como eu sou meio mané de tecnologia aqui, tava apanhando o negócio, falei, cara, para tudo. Não, mas tranquilo, não tem Ai, que problema mané nenhum. que eu sou, depois de errar os negócios todos aqui. Falei, deixa eu pôr o óculos aí, não tá me enxergando o botãozinho. Ai, que mané. A gente vem de uma geração, você mais do que eu, uma geração offline, né? Ai, que mané. Então, como a gente veio dessa geração offline, adaptar esse mundo online aí, às vezes a gente apanha um pouquinho, mas... Não, na verdade só é. Não tô me enxergando. Falei, cadê o negócio que apertei outra coisa? Para aí, saí. Começa você aí que Vamos lá, tá mais vamos lá. fácil, cara. Legal, o pessoal tá entrando aí já, show de bola. Como é que tá aí em São Paulo? Choveu muito esses dias? Hoje Tá choveu chovendo. muito aqui em Goiânia. Tá chovendo? Ah, é? Tá chovendo agora aqui. Não, Começou agora há aqui. pouco, na verdade. Não tá muito pesado, não. Tá uma chuvinha mais ou menos aí. Mas tá chovendo. Mas aqui já começou, então. Choveu bastante. Plínio, hoje tem muita informação boa pro pessoal, né? Cara, tem. Hoje tem bastante coisa. A gente já preparou, né? Um conteúdo vasto aqui. Então tem bastante coisa pra gente falar hoje aí. E que bom que o pessoal tá... muita gente interagiu com a gente, né? Comigo, com você também, porque a gente conversou depois da última live que a gente fez na semana passada. Muito questionamento, muitas pessoas estão perguntando, comentários, né, de gente implantando as ideias. Então foi muito legal mesmo, né? Está sendo uma troca muito legal, né? As pessoas estão passando para a gente, contando, né, como é que está sendo a implantação, os insights, as ideias que tiveram a partir do que a gente falou. Então, muito legal. Isso está sendo muito legal. Plínio, você viu que temos aqui amigos aqui de Santiago, ó, em Santiago do Chile, sol de 30 graus. Boa tarde. Dr. Guerreiro. Que maravilha. Buenas tardes. Buenas tardes. Então, a live nossa hoje é internacional aqui. Que bom, que bom. Gente, olha, vou fazer um convite que eu fiquei sabendo isso agora, Plínio. É o seguinte, todo mundo que entrou, tem esse aviãozinho aqui embaixo, eu descobri isso com um amigo meu. Esse aviãozinho, se você agora clicar nele, compartilhar com algum amigo que você julga que essa live é importante, ela já chega para ele pode estar acessando, acompanhando. O Instagram vê isso até com mais relevância, isso é bom, você está ajudando a gente e ajudando essa pessoa que a gente vai estar compartilhando o conhecimento. Então, legal. Ó, Luiz Fernando. Amigo Fernando, não, o Luiz Fernando tá sempre acompanhando. Que bom, que bom. Com os livros, com as coisas. Obrigado aí, Luiz. Show de bola. Tudo bem, Luiz. Luiz, compartilha aí, chama mais gente aí pra gente estar. A Vanessa aqui, minha amiga. Foz do Marcos Iguaçu, assistindo. Muita gente aqui. Quem é que tá de mais longe por enquanto? Quem? Era Chile que você falou? O Chile. O Chile tá... É região muito bonita, viu? A gente, sou suspeito, o Plínio também é suspeito. Amo o Chile, amo. Chile é um país que a gente gosta demais. Aliás, voltei recentemente daí. Fui aí de novo recentemente. Vamos lá, vamos começar, Henrique? Deixa eu pegar minha colinha aqui pra gente já deixa começar. Deixa eu pegar a minha também aqui. A minha tá no celular aqui. Então vamos lá. Bom, o questionamento, muita gente está falando agora, né? O questionamento maior de todos que está sendo nesse momento. É engraçado, né? A primeira etapa foi o que eu faço agora, meu Deus, né? Tem muita gente ainda com essa dificuldade, com esse questionamento, e é válido, né? Mas migrou para muita gente, começou a enxergar, né? Não sei se a gente ficou pregando tanto esse assunto, que o que eu faço para depois, né? Vai acabar essa quarentena em algum momento, né? Com certeza. Acho que todo o Brasil foi esticado por mais 15 dias. Mas um questionamento presente agora para todo mundo tem sido o que eu faço depois. Como é que vai ser essa volta? Eu vou ter cliente, não vou ter cliente, como é que vai ser e tal. Então as pessoas estão começando a enxergar como é que faz para retomar o contato, né? Só que a gente está indo um passo além, né? A gente está dizendo que tem que aproveitar a oportunidade, né? Isso que eu tenho dito, que a gente conversou já na live da semana passada, né?
exatamente como aproveitar a oportunidade agora para sair na frente depois, né? Com aquela nossa metáfora do carrinho que a gente falou tanto da outra vez. Excelente, né? Metáfora, viu, Plínio? Você sabia que eu usei ela lá na clínica. Ontem eu tive uma reunião com as meninas que a gente resolveu suspender o contrato de trabalho de todo mundo. Só umas 3 pessoas a gente deixou numa porcentagem menor de tempo para fazer esse trabalho de home office, que é algumas coisas que a gente vai estar falando hoje para estar fazendo. Então eu usei a analogia do safety car. Tá? Legal, você pode legal. até falar ela aí daqui a pouco, porque eu copiei de você. Eu copiei de você. Vamos falar. A analogia do safety car que a gente está dizendo, principalmente para quem conhece, acompanha um pouco de corrida, Fórmula 1 e tal, é que quando os carros estão lá correndo, tem uma volta na frente do outro, vários minutos, alguns segundos, aquela bagunça de carros. Quando tem algum acidente ou algo assim, entra na pista o safety car, né? Que é um carro de segurança, né, em tese. E esse carro, ele puxa a fila. Então, a hora que ele entra, ninguém mais pode brincar, né? Então, fica todo mundo seguindo, ninguém mais ultrapassa ninguém. O máximo que pode fazer é você ir pro box, trocar um pneu, trocar uma peça, fazer uma coisa, abastecer, e depois volta na posição que voltou, né? E ninguém pode ultrapassar ninguém. Então, o que acontece é que a posição que os carros estão exatamente no momento em que entra o safety car não é a posição que eles estão quando sai o safety car. E a hora que sai o safety car, eles mudam tudo de novo. E às vezes a pessoa que está lá em quarto, quinto lugar, ele já sai, já vira em primeiro. Quem está em primeiro acaba perdendo a posição porque bobeou ali com alguma coisa. Ou o carro não trocou o pneu e devia, foi queimando ali, ou enfim, né? Acontece uma movimentação muito, muito curiosa. E é essa metáfora que eu estou usando, porque ela diz muito para mim, porque eu acho que é o que vai acontecer. Eu concordo. Eu estou vendo já acontecer. Já estou vendo acontecer. Eu estou vendo pessoas que estão se preparando de uma forma assim fantástica. A hora que abrir a porteira de volta, que sair o safety car, essas pessoas vão sair assim, voando. E tem gente que está tão perdida, está tão correndo atrás do rabo. A gente entende os problemas, mas que não consegue enxergar o que vai vir depois. E aí não está se preparando para isso. E aí, provavelmente, ou muito provavelmente, vai ser atropelado por outros concorrentes aí quando abrir a porteira de volta. Plínio, né? Eu vou fazer uma analogia com isso que você está falando. Tem uma frase que eu gosto ela muito. Gosto demais dela. Não sei se você já escutou ela. A Luana entrou aqui. A Luana está lá em Porto Alegre acompanhando a gente. Então, aqui dentro do Brasil, eu acho que é uma das pessoas mais distantes aqui de nós. Estamos no finalzinho do Brasil. Acho que está ganhando. A Luana aqui, ó. A Luana está aqui. Deu exatamente Plínio. Eu gosto de fazer uma analogia que é uma frase que eu escutei. Na verdade, não é uma analogia, é uma frase que eu escutei, Plínio. É preferível você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Então é o seguinte, nós vamos nos preparar para uma guerra. É isso. Eu acho que eu vi isso num filme. Eu não sei onde que eu li, se eu li num livro, ou se eu li vi alguma live, mas assim, a gente tem que se preparar para o pior. Então a gente tem que agora se munir de tudo quanto é informação possível, tudo que a gente vai passar para vocês e tentar vocês aplicarem. Isso. Porque se vier algo mais brando, um jardim, você estava preparado. Você já era um guerreiro num jardim. E se vier uma situação mais difícil, você já está preparado, você é o guerreiro. Agora, se você pega e fica numa tranquilidade total, e aí vem a famosa guerra, aí você é um jardineiro numa guerra, aí você não está preparado. Aí uma situação mais complicada, você não vai dar conta de passar. Então, é pegar esse momento agora para você munir de todas as informações possíveis que a gente vai estar passando, muito insight legal para você estar aplicando no seu dia a dia, agora, para na hora que você voltar, seguir mais ou menos isso que o Plínio falou. Você já está com o seu carro engatado e já pode ultrapassar muito profissional, que agora nós estamos no mesmo bolo. Qual que é o bolo? Não podemos atender. A gente pode o quê? Pensar estrategicamente e fazer várias ações para na hora que voltar de maneira diferente, né, Plínio? É isso aí. A hora essa. Eu acho que a gente tem que se preparar. Literalmente é isso aí. Fazer coisas e pensar com a cabeça de um empreendedor que está nesse momento com o safety car na frente ali, né, daquele corredor, que eu estou nesse momento não podendo correr a corrida como eu costumo fazer, como eu me preparo para isso, como
Deu uma travadinha no Plínio. Não sei se a travadinha foi no Plínio ou foi em mim. Mas ele está processando lá. Mas a ideia é essa. Seja bem-vinda, Dani. A Naira entrou. A Naira que fez uma live comigo. Falou muito sobre gamificação. Foi fantástica a live. A gente falou muito sobre... Vocês podem assistir depois as lives. Eu coloco ela no YouTube para que esse contato ali com o Plínio que falhou, travou. Ele deve estar processando lá para já estar voltando. Essa live de gamificação, a gente falou de mecanismos que você pode pegar de um jogo, com estratégias de jogo, para você motivar a equipe, para você melhorar processos internos no seu negócio. E a pessoa vai passando de fase. Todo mundo gosta dessa coisa de caminhar, né? Nossa, agora eu estou aqui e agora nessa fase eu subi para essa outra e as coisas vão caminhando. O Plínio caiu. Eu acredito que ele vai conectar novamente, né? Mas, gente, não sai, não. Aproveita esse momento, eu vou fazer esse convite, se for o caso, se ele demorar. Ô, Luiz Fernando, eu não sei como é que ele faz, eu acho que ele vai ter que chamar aqui novamente. Não sei se ele conecta lá e aí eu visualizo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tô vendo aqui. Junto com o Plínio, adicionar. Chamei ele, gente. Acho que ele já vai entrar. Oi, Vanessa, tudo bem? Caiu aí? Caiu, voltou? Caiu, não, cara, eu não sei o que aconteceu. Falei pro pessoal, ninguém desconectar, não. Fica aí. Não, beleza. Vanessa, chama seus amigos dentistas de Brasília. Vanessa que está aqui com a gente, já é quase uma goiana, mas fez faculdade em Brasília, faz parte lá da nossa equipe, lá na clínica. É um amigo, um excelente profissional. E o Ricardo aqui, nossa, o Ricardo aqui. Plínio, tem muita gente aqui. Oi, Vanessa. Oi, Ricardo. Muita gente aqui lá da clínica que está acompanhando aqui, ó. A CCO em peso aqui. A Dani está aqui também. Legal. Estamos juntos. Bom, vamos lá, cara, porque a gente tem muita coisa para falar, senão... Tem muito assunto. Não dá o tempo aqui. Bom, então é isso. Então a primeira coisa que a gente estava falando precisa se preparar para o que vem para depois. Começar a aproveitar a oportunidade de uma pausa forçada, já que todo mundo está na pausa forçada, e pensar como é que eu vou me preparar. Então, eu tenho que trocar pneu, abastecer o carro, o que eu tenho que fazer agora para quando sair o safety car sair na frente, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que precisa fazer para isso é vamos voltar para esses pontos, os dois primeiros pontos aqui, a gente falou na live passada, mas agora vamos falar lá como um todo, né? O ponto central é a gente ter clareza de quem é o público-alvo, né? De quem é a pessoa para quem eu preciso ser excelente. Quem é a pessoa que vai consumir o meu serviço, né? Quem é essa pessoa? Ele pensa como, ele tem que tipo de dificuldade, que tipo de medo, que tipo de angústia, que tipo de dúvidas. Como é que essa pessoa está neste momento, né? E tem pessoas que vão sair, e também a gente tem que enxergar como é que vai estar depois. Tem pessoas que estão passando agora por um momento mais tranquilo e vão sair sem problemas. Exemplo, se na região da pessoa não tem grandes problemas de desabastecimento de nada, nem nenhuma indústria com problema específico. E muita gente, então, é assalariado por causa daquelas indústrias que estão naquela região. Essas pessoas que são assalariadas agora, que estão parcialmente trabalhando, outras não, elas não estão com grandes problemas, porque elas estão recebendo, seja em casa ou não. Então, elas estão recebendo. E se elas estão recebendo, talvez estejam até consumindo menos, se bobear, e ela vai sair de boa. A hora que voltar, voltou. Ela teve uma interrupção e pode voltar sem grandes transtornos. Então, se o tipo de público que a pessoa tem, que o colega nosso que está vendo aqui tem, é este, vai ficar relativamente simples de voltar. É só fazer um contato, manter o contato durante esse tempo e, ao sair, voltar à atividade normal. Então, para muita gente, vai ser fácil. Por outro lado, tem muita gente que o principal bloco de pacientes da pessoa, até pela região onde ela está, o estilo de trabalho, são autônomos, são vendedores, pessoas que estão em lojas ali, uma papelaria, uma coisa assim, que essa pessoa, ainda que seja dono dessas lojinhas, de uma lavanderia, de uma, sei lá, ela está sem atividade, né? E essa pessoa que está sem atividade nesse tempo está consumindo seu caixa, consumindo suas reservas. Então, essa pessoa, quando voltar, vai ter muita dificuldade.
Então é um outro tipo de público, é um público que vai ter dificuldade quando sair. Então eu, como empresário, dono do meu consultório, da minha clínica, preciso enxergar com clareza, o máximo possível, que tipo de perfil realmente eu tenho de cliente, para começar a enxergar o que é que eu vou precisar fazer para frente, né? Quanto mais eu mergulho, né, na mente do meu cliente, mais eu entendo como que ele já tem hoje suas dificuldades, etc. E eu entendo como é que ele vai estar depois da quarentena, mais eu consigo me preparar para isso, né, com estratégias que podem ser úteis. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quem é o cliente, como é que ele vai estar, o meu cliente. Eu preciso entender mais do meu cliente do que de mim mesmo. Como é que ele vai estar quando acabar a quarentena? Se eu estiver diante de um público que vai ter dificuldade, eu vou agir de um jeito. Se eu estiver diante de um público que só está aguardando acabar o tempo para abrir a porteira e voltar para o consultório, é outra forma de agir. A gente comenta muito, o Plínio até manda tatuar no corpo, né? Você tem que saber quem que é seu público-alvo. Você sabendo quem que é seu público-alvo, dependendo, você está até tranquilo. De certo modo, você pode até estar tranquilo, já pensando em estratégias para quando você for liberado a voltar, entrar em contato com esse público-alvo para estar caminhando mais rápido, né? Pode até estar fazendo uma demanda reprimida, conversando com esse público-alvo nesse período. Pode usar as redes sociais, até é uma ferramenta que você pode usar. A gente está falando muito aqui para dentista, mas entrou até um amigo meu aqui, o Abdala, é médico, então tem alguns amigos médicos que podem pegar as analogias, elas servem para todas as áreas da saúde, e dependendo, você pode até modelar ela para o seu segmento, caso você seja advogado, não importa, ela serve muito para o autônomo, para o profissional liberal. Gente, a linguagem vai ser voltada muito para o dentista, profissional da saúde, mas, Abdala, fica aí até o final e convida seus amigos médicos aí para estar junto com a gente. Uma questão, pegando o gancho do que você tinha acabado de falar aí, né? A gente tem que pensar o seguinte, o que esse cliente meu está tendo de demanda acumulada agora, nesse momento? Então, vou dar um exemplo. Para quem atende, sei lá, pacientes periodontais, com problemas periodontais, doenças periodontais. Esse paciente estava em acompanhamento, tem que fazer revisão de 3 em 3 meses, dependendo da gravidade do problema que ele tem, enfim, né? E aí, o que está acontecendo com ele nesse período? Então, se eu sei que tem coisas que podem estar acontecendo, eu já tenho que entrar em contato agora e ficar mantendo contato para manter algum tipo de assistência para ele, algum tipo de apoio nesse tempo. E esse apoio que eu faço agora gera valor agregado, gera uma identidade, gera até uma reciprocidade depois. A pessoa fala, poxa, o doutor fulano se preocupou comigo. Então a pessoa tem um sentimento de querer retribuir isso, né, continuando, sendo fiel àquele tratamento. Mas, enfim, essa pessoa, o que está acontecendo com ela nesse período? Então, eu entendendo as coisas que estão acontecendo agora, eu consigo imaginar que vai ter demanda reprimida. Né? Imagina que muita gente agora que está tendo talvez uma dorzinha de dente está segurando. Que quebrou um negocinho, está segurando. Ou seja, não está indo agora, mas está acumulando demandas. A hora que abrir a porteira, essa pessoa vai começar a falar, bom, agora eu posso ir, deixa eu resolver esse negócio que quebrou, essa minha dorzinha aqui. Eu passei aqui 1 mês e meio de quarentena aqui com o negócio doendo, mas eu aguentei, né? Eu fiz um bochecho com álcool 70. Não, amor de sal. Amor de sal. Mas, Plínio, eu vi aqui que o Ricardo fez uma pergunta, ele citou o exemplo assim, até dos pacientes que estão em tratamento, que tiveram que suspender de alguma forma o tratamento, vai acabar gerando essa... Ele até perguntou se seria uma demanda reprimida esses pacientes que estão em tratamento, que tiveram um tratamento suspenso momentaneamente, que vão voltar. Esse paciente é muito importante manter o contato com ele, né? Perfeito. Ó, eu acho que todos os que estavam em tratamento, que foram suspensos de alguma forma, primeiro, o profissional não pode perder o contato, porque tem muita coisa acontecendo, pode ter complicação. Ele pode ter uma fratura de um dente, né? Você estava no meio de um canal complicado, o dente lá está com curativo, ele pode, numa mordida diferente, aí quebrar o dente e tem uma urgência. Se não uma urgência, pelo menos gerar uma complicação de um procedimento anterior que deveria ter sido arrumado, sei lá, em 1 semana ou 2 e passou. Então, tem a demanda do próprio tratamento acumulado, tem a demanda dos fatos novos que estão acontecendo com os pacientes que já estão normalmente, só que eles não estão podendo ir agora, ou porque não pode, ou porque eles estão com medo, não importa. Mas, de qualquer forma, está represado, então vai abrir também. Né? E a demanda que já teria naturalmente, né, que tende a acontecer. E eu poderia acrescentar até mais um grupo. Aqueles que estavam para trás, acumulados lá, que fizeram talvez avaliações, fizeram orçamentos, tinham alguma questão, e que ficou acumulado e que ninguém fez nada com aquela pessoa. Então foi lá, o seu Jorge fez lá
uma avaliação, você viu o que tinha que ser feito, ele ficou pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, deu a quarentena, ele parou. Então, na hora de voltar, Olha, essas são as primeiras pessoas que você vai ter que entrar em contato, chamar, falar, e agora? Vamos voltar para aquela conversa? Eu acho que, Plínio, é um momento da gente refletir. Eu acho que todo mundo vai sentir, está sentindo na pele isso. Foi uma das coisas que eu comentei ontem na reunião lá da clínica. O tanto que a gente tem que dar valor a cada paciente nosso. Porque esse paciente, porque agora, como a demanda pode ser diminuída, que a tendência é até ser, você estar com esse contato com todos os pacientes que fizeram a consulta, que vieram. Você pode pedir para a sua secretária estar ligando, ou você mesmo pode ligar. Vou ligar para o seu João, para o seu Joaquim. Olha, seu João, estou ligando para falar que o senhor fez aquela consulta, ia pensar no tratamento, e a gente entrou em quarentena, né? Então a gente está em quarentena. Eu queria deixar uma data pré-agendada, podendo ser que essa data vai ser mudada. Se ela não for mudada, fica tal data. E na época eu ligo para lembrar o senhor novamente. Mas sabe, ter aquele contato, se preocupar com o paciente, falar que você não esqueceu dele, falar que você tá ficando em casa, está se cuidando, estou entrando em contato para saber só para isso. Só para saber como é que está a sua saúde. Eu acho saúde. que é legal, eu acho que essa recomendação que você falou é super legal, é não vender nada. Agora não é hora de vender nada, é hora de manter contato, de falar assim, estou preocupado com você. Aquela sua prótese estava no provisório e era para aguentar um mês, sei lá, né? E está passando esse tempo, está tudo bem com ela, está tudo em ordem, tá, qualquer coisa, estou aqui. É assim, é demonstrar preocupação genuína. Aquele paciente que tinha feito recentemente, talvez ali um siso, né, com você, já tirou os 4 sisos, está tudo bem, tirou os pontos, mas, sei lá, que você observou que aquele caso poderia ter alguma complicação. Caso manter o elo, manter esse isso, elo. fala, né? E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Ficou alguma dor depois? Não inchou? Tá tudo bem? Então tá jóia. Só de demonstrar essa preocupação, demonstrar esse carinho, eu acho que isso já tem um valor inestimável, né? Isso já é por si só a humanização da profissão, né? E que a gente não pode nunca perder e jamais trocar por técnica, né? A Letícia, que é uma dentista, que ela até fez uma pergunta, os atendimentos domiciliares, porque ela faz um atendimento em casa nas pessoas, domiciliar. Então, Letícia, se é alguma coisa de urgência, emergência, aí você tem que ir lá na casa dessa pessoa, já que você está habituada, seguindo as normas de biossegurança para você e para o paciente. Né? Se é algo que dá para esperar, liga para os seus pacientes, conversa com eles, fala que você não esqueceu deles, que assim que você estiver liberado, você vai procurar. E se eles estiverem precisando muito de alguma coisa, você vai fazer esse atendimento, porque você vai entender ele como uma urgência ou emergência. Né? A Daniela falando que não tem preço essa ligação, verdade, né, Dani? Tem essa conexão com o cliente, cara, é a parte mais importante. Ela que, uma boa conexão com o cliente, essa empatia, esse em inglês chama bond, né? Essa conexão que a gente tem com o cliente é o que evita processo, é o que faz ele trazer outra pessoa, é o que faz o encantamento. Eu prego isso há muito tempo, né? A gente fala isso e muita gente continua negligenciando, trocando conexão verdadeira, um relacionamento profundo com o cliente, às vezes por um laser que ele vai comprar, ou nada contra o laser, eu sou super a favor, mas porque eu brinco sempre com lasers, tem gente achando, você é contra laser? Não, de jeito nenhum, sou super a favor, mas é que uma coisa não substitui a outra, né? Eu comprar mais um equipamento, aprender mais uma técnica, não substitui a minha empatia, a capacidade de entender quem é o cliente e humanizar a relação. Mas vamos lá, né? Uma vez feito isso, o que a gente quer propor para vocês hoje aqui, que a gente conversou bastante, é colocar algumas dicas o mais práticas possíveis, ou provocar algumas reflexões dentro de cada um dos itens que a gente chama de método pleno, que para quem já me conhece ou nos conhece há muito tempo, sabe que é exatamente a forma como eu penso. Né? Então, quando eu penso na gestão de uma clínica, eu penso nessa sequência do pleno, que significa o P de pessoas e talentos, que é como fazer a gestão da equipe, como selecionar, montar uma equipe forte, fazer, né, com que as pessoas se engajem numa direção específica, ser um bom líder, selecionar a equipe certa e tal. O L de lucratividade e produtividade, entender os indicadores, como é que a gente faz a clínica realizar a sua essência, a essência de qualquer negócio e gerar lucro, como é que a gente faz ele fazer isso da forma correta, da forma ética. A letra E, ou em alguns lugares aí do Brasil, é a letra de entrega, como fazer com que o cliente perceba qualidade, que ele perceba que aquilo foi acima do que ele esperava até, né? A letra N é de nome, marca, é a construção
a construção da reputação, o posicionamento estratégico, a atração natural de clientes, a conversão, a fidelização, tudo isso, né? Está aí dentro do N. E o O é de organização, da organização de prontuários, a parte legal, a parte estrutural da clínica. Os contratos, tudo, contratos, né? Exatamente, né? Então, como a gente já usa, eu já tenho esse método há muito tempo, e exatamente a gente usou essa lógica do método para criar o nosso curso online, né? Acho que todo mundo aqui sabe que a gente tem um curso online chamado exatamente isso, né? Pleno Odontologia. A gente vai dar essas dicas exatamente em cada uma das letras para ficar didaticamente mais fácil. Então, pega aí, se você tiver do seu lado um papel, uma coisa para anotar enquanto a gente está falando, porque ajuda. Para você fazer essas anotações aqui, e depois você vai abrir as possibilidades de cada uma delas. Vamos lá? Vamos. Pessoas. Uma dica muito, muito, muito importante. Aproveite o tempo para fazer uma das 4 ferramentas essenciais da gestão, na nossa opinião, na minha opinião, que é regimento interno. Eu não consigo entender como uma clínica pode funcionar, pode pretender funcionar de uma forma boa, de uma forma orgânica, sem o regimento interno, né? Regimento interno são as regras de funcionamento. Como é que, o que pode, o que não pode dentro da clínica? Quais são as regras que a gente coloca? Claro que a gente precisa ir no detalhe do detalhe do detalhe, mas tem algumas coisas que seriam importante dizer. Por exemplo, regras de cuidado com o uniforme, regras de como é que vai ser tipo de maquiagem, postura, vocabulário, trato de uma pessoa com a outra, e por aí vai, né? Pode ou não pode andar com o celular na clínica, né, Plínio? Pode ficar lá brincando de Candy Crush durante o horário de trabalho? Pode vender Natura, pode vender Avon, Jequiti. Só Jequiti pode. Né? Então, essas coisas são importantes. Uma vez, um caso pitoresco, tinha uma cliente nossa que a funcionária dela vendia produtos eróticos. Pior que é verdade, é tudo sério. E ela vendia, então ela já começava a ter uma clientela, mas ela só vendia os produtos eróticos lá para a pessoa e entregava depois na próxima consulta. Só que chegou uma hora que os produtos começaram a ficar expostos no balcão. Ela falou, pai, já está um pouquinho exagerado, né? Pior que é sério isso. Não, aí vira uma bagunça. Mas é engraçado, Plínio, você sabia que às vezes a gente faz reuniões na clínica ou chama pessoas para conversar. As pessoas, elas gostam, as pessoas corretas, elas gostam de ter regras. Elas acham bom ter regras, elas acham bom a gente, às vezes, ser firme, porque elas se sentem bem nesse tipo de ambiente. É engraçado, um dos feedbacks que eu escuto muito é assim, nossa, não tenha receio de ser firme, não tenha receio de ser duro. Desde que a gente seja justo, não tem problema. Mas ter regra é importante. A pessoa se sente mais segura, mais tranquila, porque ela sabe com clareza o que pode ou não. Porque é terrível quando você tem um chefe que dá a sensação para a pessoa que é porque ele está fazendo alguma coisa ou resolveu brigar com você porque não foi com a sua cara, né? Por quê? Porque não tinha uma regra clara antes. Ele falou, mas quem disse que não podia? Né? Como disse a Luana aí, regra, organização, perfeito, é isso mesmo. Então, a pessoa fica achando que está pegando no pé. Não, é porque tem regra. Clínicas que tem gerente, então eu falo que assim, cara, você precisa ter um regimento interno, porque o seu gerente nunca terá autoridade. Porque sempre o funcionário vai achar que ele está cismando com ele. Não, existe uma regra, eu, como gerente, estou fazendo as regras serem cumpridas, né? A gente está falando aqui de casos um pouquinho mais extremos, mas o fato da pessoa passar pelo trabalho da elaboração do regimento interno é fundamental. Então a gente fala muito isso, eu falo para cliente, alunos, sempre, né? O pessoal até reclama comigo que eu falo, não te dou e não faça, não pega um regimento pronto em nenhum lugar. Vai para a internet, regimento, eu vou pegar. Não faça isso. Cria um da sua cabeça, cria quais são as regras. Se alguém precisar, a gente passa um roteiro, até falei da outra vez e passei para algumas pessoas. Pega um roteiro, assim, de que eu devo pensar, aí tudo bem, né? Um roteiro para ter uma ideia geral. Mas não copia regimento de ninguém, porque você tem que criar regras que são naturais para você, que faz sentido para você. Depois que você quebrou a cabeça e construiu um regimento interno do seu jeito, meio ruinzinho de escrever, não tem problema, aí você pega algum modelo e depois você confronta. Você vai lapidando ele depois. Vai lapidando, é isso aí. Mas não copia o regimento de ninguém, porque isso nunca vi funcionar até hoje. Sério, tô falando sério, nunca vi. Então,
voltando, aproveita então o tempo livre para sair na frente de muita gente, ou seja, criando regras de funcionamento para deixar a sua equipe mais tranquila depois. Ou seja, você vai falar, quando voltar, fala assim, pessoal, olha, agora faz uma reunião, agora nós temos aqui um regimento, temos regras de funcionamento, coisa que não tinha antes, ó, agora é hora de botar a ordem nisso. Aproveita, você não tinha tempo para fazer, agora você tem tempo, né? Então, faça regimento interno, é a dica que a gente tem principal aqui da letra P, né, da primeira parte, que é de pessoas. A Daniela fez um comentário, o Ricardo fez um para trás. Ricardo, na hora que chegar na parte mais para frente, eu falo sobre ele. Falou o que a gente pode fazer até para motivar nesse período. Mas a Daniela fez um comentário interessante. Ela falou assim: imagine você, desde o momento que você chega ao momento que você sai da clínica, todo esse processo, como é que você gostaria que fossem as regras para tudo funcionar no seu negócio? E faz isso, olha, você gostaria de como que fosse todos os processos para ter a organização correta para as pessoas seguirem. Né? Fundamental. Até quem faz o quê, né? Tem clínicas que não tem descrição de função. Põe isso no regimento interno também, quem vai fazer o quê. Quem é que desliga, quem é que liga o alarme, quem é que esvazia o compressor, quem é que, sei lá, que tem tantas rotinas ali que fica no deixa que eu deixo e ninguém faz, né? Então, quem é que vai fazer essas coisas? Define com clareza, escreve tudo isso aqui. Dá um trabalhinho? Dá, mas é fundamental. O Peter Drucker, ele fala que muito mais importante do que você ter um planejamento, que você ter o plano montado, é passar pelo planejamento. A mesma coisa com o regimento interno. Mais importante que o regimento interno é o que você elaborou, porque aquilo internaliza em você como líder, e aí você vai passar para a equipe, e aquilo vai fazer muita diferença depois, com certeza. Tá? Então, esse aí é o ponto que a gente, uma dica prática ali do P. Vamos pro L? Vamos, o Alberto está aí, o Alberto adora fazer regimento interno. Olha, o Alberto é bom, viu, Alberto? Para fazer. Vamos lá. Vamos pro L. Qualquer processo ele gosta de trabalhar bem, né, na verdade. Bom. Vamos lá. Lucratividade e produtividade. Aqui tem bastante coisa também, mas vamos focar. A gente tem que ser mais objetivo possível. A gente está selecionando o que já é importante, o importante do importante que dá para fazer agora para sair na frente, que esse é o nosso objetivo da live de hoje. Sabe o que é KPI? A pessoa tem que saber o que é KPI, né? O KPIs. São os indicadores-chave, né? Indicadores de performance-chave, os mais importantes. Então, qual é o indicador? O indicador é um número, né? Para quem não sabe, é um número. Qual é o número que você utiliza para controlar a sua gestão? Quando a gente fala isso, né, Henrique, a gente está cansado de falar isso. As pessoas não têm a menor ideia porque não tem número de nada, né? Número de nada. Então, assim, qual é a sua taxa de conversão ali? O quê? Qual é o seu lead time? O ticket médio? A pessoa não tem a menor ideia. E talvez muitos que estejam ouvindo a gente também não sabem. Ok, a gente sabe disso, que muita gente não sabe. Esse é o momento para você até aprender, porque esses indicadores, a partir do momento que você delimita todos, vocês podem fazer agora, da agora para frente, uma nova vida para o seu consultório. Vamos começar agora a anotar tudo? Vamos pegar as planilhas, vamos criar as planilhas do Excel mesmo, né, Plínio? Não precisa nem de inventar demais. No primeiro momento, você pode pegar lá no Excel, vamos criar quantas consultas eu fiz, quantas consultas converteram realmente. Aí você já vai pegar a sua taxa de conversão. Entendeu? Você vai pegando... bem fácil. Posso dar um exemplo fácil? Lógico. Assim, se prepara numa planilha. Eu não sei Excel, Plínio. Faz no papel, não interessa. Claro que no Excel é muito mais fácil, mas não importa, tá? Não acha desculpa, faz, ok? Vai lá e fala assim, quantas pessoas por mês me ligaram para tentar marcar alguma coisa ou perguntar alguma coisa para mim? Quer saber se aqui, aí faz implante, aí tem não sei o que lá, enfim. Então, anota, né? Anota nem que seja com pauzinho, sabe aquele negócio de pauzinho mesmo? Enfim, mas anota quantas pessoas ligaram. Todo mundo que liga, agenda? Não. Então anota, e quantos agendaram? Todo mundo que agenda vai? Não. Então agenda quantos efetivamente foram. Anota depois qual foi o valor do orçamento que você deu. Anota cada um e anota a soma. Depois anota quantos fecharam, né? E anota o valor que foi fechado. Olha quanto número você tem. Você tem lá uma proporção de pessoas para você ver nesse funil quantas que tinham lá em cima e quantas efetivamente fecharam. Você consegue entender a proporcionalidade. E aí você começa a ter número para poder dizer se eu tenho essa perda tão grande, sei lá, 100 pessoas entraram em contato e só 10 fecharam comigo, se eu tenho essa perda desse tamanho no meu funil, o que está acontecendo? Em qual etapa? Se eu tenho o número, eu enxergo automaticamente. Automaticamente.
Então, cara, daqui para cá, aqui da 100 passou para 90, 90 para 20. Opa, achei o problema. Aqui que tem um problema. Olha, né? nessa parte eu vou exemplificar algo que vai clarear a cabeça de muitas pessoas. Nesse momento desses números, você vai poder ver se ele fez o agendamento e às vezes nem foi para fazer a consulta, aí você fala assim, a falha foi muitas vezes na recepcionista. Como é que ela abordou esse paciente? Como é que ela fez o agendamento? Como é que ela ligou lembrando para esse paciente? Como é que está esse primeiro contato? Exato. Tá bom? Tá ruim? Agora, não. A daqui para cá tá excelente. O problema está sendo eu e depois o fechamento. Então agora o problema é o dentista. É outra então etapa, é outro já motivo. Outra etapa, já é outra ação que você vai fazer. A ação é com você, aí você vai falar, poxa, então é o seguinte... Agora, se a ação é com ela, então vamos dar um treinamento para ela, vamos capacitar ela a melhorar esse processo, porque se o paciente está ligando e não está convertendo a consulta para mim, a gente pode melhorar esse processo com ela. Não, está chegando em mim, só que eu não estou conseguindo converter, então eu tenho que aprender mais alguma coisa, eu tenho que melhorar um processo em mim. Isso. Você vai saber aonde você vai agir. Você vai saber o mês que você tem mais ou menos consulta, as semanas que você tem mais ou menos consulta. Às vezes, Plínio, você pode até planejar, falar assim, eu uma vez conversando com a dentista que entendia um pouquinho de números, ela falava assim, eu sei a semana que eu planejo viajar. Eu falei, Sei, porque eu sei meus números. Então, eu sei que essas semanas, normalmente, meu fluxo de paciente diminui, então eu procuro programar as minhas viagens sempre nesses períodos do mês, porque normalmente eu tenho estudo anotado. Você sabe quais são os meses que tem mais movimento, que aí você vai anotando. Nossa, eu não tenho nada para trás. Tudo bem, vamos fazer da agora para frente. Começa agora. Né? Se eu tenho para trás, as pessoas que têm um software, que tem um sistema, eu vi que algumas falaram sobre isso aqui. Se pessoas têm software, têm um sistema, têm uma planilha, têm alguma coisa, agora é hora de pegar esse banco de dados e analisar eles, fazer esse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Como é que foi minha taxa de conversão? Eu estou aproveitando bem as oportunidades? Qual é o valor médio que eu tenho feito aqui? Vou dar um número real aqui. Acho que muita gente não sabe, mas a nossa empresa, a Tomás Gestão em Marcha, minha empresa de consultoria, nós fazemos uma pesquisa anual, a gente tem um trabalho anual muito forte para medir os números da odontologia brasileira. A gente publica isso gratuitamente, está lá no nosso site, chama Indicadores. A gente lançou agora, no mês passado, a gente lançou todo o PDF gratuito, baixa lá, com os números médios do que foi o ano passado. Então, por exemplo, quanto que é normal ter de faltas? Está lá esse número. Quantos dias se demora para fechar um tratamento? Que chama lead time isso. Está lá mostrado. Quanto custa por hora uma clínica? Qual é o valor por hora por cadeira? Está lá também. Enfim, ter números é essencial. Se eu não tenho número, não tenho parâmetro, eu não tenho como comparar, eu não estou fazendo gestão. Não existe gestão sem número. Eu preciso dirigir o meu barco. Né? Eu para conduzir o barco, eu tenho que saber onde eu estou indo, né? Que número que eu estou, ter uma proposta de arrumação para fazer, medir de novo e vou avançando assim o resto da vida. Se eu não tenho número, eu estou num barquinho que nem leme tem, a deriva. Se o vento bater, foi. Vamos torcer, né? É chamado marcha de esperança, né? Vamos torcer para o vento bater para o lugar certo, senão... Plínio, né? esses dias para trás eu vi a analogia do barco, que assim, que assemelha para nós, que tem os marinheiros, os oficiais e o comandante do navio. De uma maneira mais simples, ele colocou até mais, vou reduzir só nos 3. Que o dentista, muitas vezes, você é o marinheiro, você está pondo a mão na massa, você é o marinheiro que está lá. Às vezes, você é o oficial que está analisando todos os números para passar a ideia para o comandante, que às vezes é você mesmo, para falar, agora eu vou virar o leme para cá, para o barco andar nessa direção. Se você é o marinheiro que está lá atendendo, não faz análise dos números, como é que você pode, na hora que você é o comandante, saber se você está guiando o seu barco para o caminho correto? Então, enxergar esses números é fundamental. Até para você saber, cheguei no meu ponto de equilíbrio novamente, caiu, reduziu. O Guerreiro, né, lá do Chile, fez a pergunta, ele acha que vai cair a lucratividade nesse período, é o que está todo mundo falando. Então, se você entende seus números, você vai ter que agir mais severamente. A gente fez até uma live falando disso, de enxugar as contas. Se você nem sabe o que entra, o que sai, é até difícil você enxugar, né? Então é uma maneira de você entender os números para enxugar tudo, porque é um momento de você dar valor em cada paciente seu e enxugar totalmente seus custos, né?
E esse momento que a gente está falando dessas ações é para você melhorar a organização do seu negócio, para que você já saia na frente entendendo mais seu negócio, né, Plínio? Uma das informações que a gente tem nesses indicadores que eu estava mencionando, só para citar um exemplo, que a hora que as pessoas descobrem, elas ficam chocadas. Se você começar a medir a soma dos orçamentos que você tem feito a vida inteira, em um ano, soma em um ano os orçamentos que você fez e depois você soma os orçamentos que você fechou. E aí, pega a diferença dos que você fez e não fechou e soma. Sabe quanto tem dado isso? R$1 milhão por ano. Tá? É muita a gente coisa. tem medido. R$1 milhão você largou e você está achando que tem que captar cliente. Não, você não tem que captar cliente. Você tem que começar a entender, usando esses números, assim, aonde eu errei. Eu não estou apresentando, eu estou trazendo, captando a pessoa errada, ou eu não estou sabendo apresentar? Onde está o problema? Mas, geralmente o problema não é preço, tá? Só para te avisar, o problema não é preço. A pessoa que está ouvindo a gente fala, é preço. Não, não é. Geralmente não é. Bom, enfim, o que a gente quer dizer com essa dica aqui é o seguinte: este momento é de parar para falar o seguinte, não só para fazer o regimento interno, que é o da letra P lá, mas na letra E, assim, definir os principais indicadores que eu preciso ter. Entender meu custo hora, entender que resultados eu tenho hoje, para começar a ter metas, né? Que meta eu vou ter agora? Por exemplo, você falou que o Guerreiro perguntou aí com relação à lucratividade, se cai ou não. Então, se a pessoa tem isso anotado e monitorado, ela sabe quanto ela tem, se ela tem normalmente 30%, 40%, 35%, quanto é que está. Então, ela sabe agora que vai cair. Vai cair para quanto? Ela fala, pô, caiu para 22%. Ok, está sob controle, porque ela está medindo. Agora, quem não tinha antes, agora vai para quanto? Se eu falar que cair de 40% para 20%, significa quantos por cento isso no seu bolso? Né? Se a pessoa não mede. E, cara, medir é só ter a paciência de anotar. Só anotar. E uma dica. Se prepara, faz uma planilhazinha bem simples para você anotar todos os dias. Anotar o número todos os dias demora mais ou menos uns 3 minutos. Quanto entrou hoje? É rápido, né? Quanto saiu rápido hoje? Demais, né? Quantas pessoas ligaram hoje? Quantos orçamentos a gente fez hoje? Qual o total dos orçamentos? Tô falando sério. 3 minutos você marca. Agora, hoje, que ele falou assim, em janeiro, quantas pessoas ligaram? Aí já era. Qual foi a soma de não sei o quê de dezembro do ano passado? Já era. Então, fazendo todo dia, facinho, rápido, você fica com o controle na mão. Agora, quando você não faz, porque vai delegando para alguém que também ninguém sabe quem quer, delega para o fantasma, né? E aí fica e ninguém faz. Então, agora é hora de você falar assim, parou. Chega de bagunça. Agora, a partir de hoje, quando sair o safety car da frente, nunca mais vou estar como eu estava, eu vou estar organizado. É isso que nós estamos pregando aqui para vocês. Gente, só nisso até agora tem muita coisa para vocês fazerem. Nossa. Muita coisa. Nessa parte de indicadores tem coisa demais para vocês pensarem. Depois que nós estamos falando aqui, se a gente ficar vendo o pessoal aí montando quebra-cabeça só... Não, agora tem coisa para... Se alguém falar que não tem nada para fazer, que está entediado, né? Não é verdade, porque tem bastante coisa. Vamos para a letra E? Vamos para a letra E. O Plínio, nessa parte de lucratividade, eu só vou puxar uma perninha, uma coisa aqui, o que eu estava olhando aqui minha cola, que a gente trocou a ideia antes, que a gente às vezes esquece de falar. É importante você entender agora nessa parte de lucro, além dessa parte dos indicadores, você entender também qual que é o seu lucro por procedimento. Fundamental. Agora é o momento de você conseguir entender. Isso daqui daria para a gente ficar falando aqui por horas sobre isso. Por quê? Às vezes, eu estava até conversando com a Daniela, que é uma amiga e endodontista que fica lá na clínica também. Às vezes tem procedimentos que você acha que assim, nossa, estou fazendo um procedimento que eu cobro um valor elevado. Estou ganhando um dinheirão. Eu estou ganhando um dinheirão, mas quanto que é seu lucro? Quanto que é o seu tempo de cadeira também que o paciente gasta indo lá? Ele tem que ir lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes para você receber aquele valor? Às vezes, tem procedimentos que você cobra muito menos, que o paciente vai só uma vez e num curto espaço de tempo, que sua lucratividade é infinitamente maior. Um procedimento que às vezes você falava assim, nossa, mas esse procedimento é sim esse procedimento. Então, estudando sobre gestão, o Plínio tem N casos que ele pode contar, de várias situações. Você fazendo limpeza, você tem como ganhar muito, ter uma lucratividade muito grande. Você fazendo preparo para pino, às vezes, a sua lucratividade é maior do que fazendo um canal.
Algo que você fala, né? Perfeito, velho, perfeito. Assim, a lucratividade significa quanto cada procedimento que eu estou fazendo efetivamente deixa de lucro. A Dani até falou assim, preparo para retentor, lembra, Plínio? Você deve ter falado para ela comentou comigo. Verdade, Dani, lembra? Putz, então, ó, esse exemplo que a Dani está dando aí, que você falou também, a gente vai fazer, esse negócio a gente chama de MCU, né? Margem de contribuição unitária, quanto cada procedimento dá de lucro. Aí algumas pessoas podem estar pensando aqui, mas como é que eu faço essa conta? Então, anota aí. Você vai pegar o preço, anota. Então, sei lá, uma restauração, uma MOD, tal, né? De resina. Então, quanto que eu cobro? Eu cobro R$200. Estou inventando aqui um valor, né? Tá bom. Quanto tempo eu ocupo de cadeira do paciente entrar até ele sair, tá? Não é só que eu estou com ele aqui, é quando ele ocupa a sala inteira, né? Ele ocupa 1 hora. Tá bom. Quanto custa 1 hora para você? É seu custo fixo rateado pelo tempo. A né? maioria das pessoas nem sabe qual é o custo fixo. Então, tem que saber qual é o meu custo fixo, aí já é outra aula, né? O custo fixo e ratear pelo tempo, tá? Então, o meu custo hora é de R$40. Bom, supondo isso, então, já custou R$40 para mim, aquela 1 hora já comeu, né? Quanto custa de material? Aí é outra história, que é o custo variável. Quanto custa de material? Numa restauração, eu vou te falar que custa por volta de uns 22. Depende de um monte de coisa, mas enfim. Então é um pouquinho de resina, o anestésico, a agulha, a luva, para mim, para minha secretária, a máscara, enfim. Fazendo essa conta, deu lá R$22, ok? De novo, é só exemplo aqui. Tá, então já custou quanto? 40 mais R$62. Aí, que mais que eu tenho? Protético nesse caso. Não tenho, mas eu tenho, o paciente vai pagar no cartão. Bom, então já comeu mais 3,5% lá do cartão. Tem uma pessoa, quando fecha a venda para mim, eu dou lá um percentual para ela. Quanto? 5%. Já foi mais 5% daqueles R$200 que você cobrou lá, já comeu também. Imposto. Aí você vai emitir uma nota e tal, imposto. Estou na pessoa física. Ao pé da letra, 27,5% vai comer. Estou na pessoa jurídica, no Simples Nacional. Então pode ser 6, 8, 13, sei lá. Então qual é o seu caso? É aquilo de imposto. Coloca. Que mais? Que devo ter esquecido alguma coisa aqui agora, estou lembrando de cabeça. Enfim, olha quantas coisas estão saindo aqui. Né? Aí no final, o que sobrou? Aquele que sobrou chama MCU, Margem de Contribuição Unitária. E aí acontece o que o Henrique falou. Tem muito procedimento e o preço é legal lá, mas a hora que eu vou ver no final que ele deu de lucro, ele deu lá de lucro R$400. Fala, 400 é bom. É bom, mas eu demorei 8 horas para fazer aquilo. Então deu R$400 em 8 horas, ou seja, na prática, deu R$50 por hora. Não está valendo a pena. O lucro por hora é melhor fazer profilaxia. Né? Nesse exemplo que a gente estava dando aqui. E é fato. Então, assim, se eu não olhar número, eu vou fazer besteira. Né? Então, depois que você olha esse seu número, tá? Que tem que fazer essa continha, que não é tão difícil. O difícil é saber o que é custo fixo, separar lá, dar um trabalhinho. Mas, enfim, isso aí você encontra até na internet, essas explicações aí. E aí, depois que você descobriu aquilo, você fala, e agora? Aí você vai descobrir que você tem que aumentar o preço em R$20, ou não. Esqueci de falar o valor que paga para o dentista. Que eu esqueci na formulazinha aqui. Quanto eu pago para o dentista? Eu estava pagando R$50. Não, tem que pagar talvez 40 no máximo, porque senão estoura a conta. E aí você vai ver, você vai descobrir coisas assim. É extremamente comum as pessoas fazerem isso aqui, chegar lá na hora. A planilha, quando a gente monta um cliente nosso de consultoria, por exemplo, dá metade dos itens no negativo ou com lucro de R$10 por hora. Assim. É interessante, a gente assusta isso, sabe por quê? Na hora que você pega essa planilha, que o Plínio citou um exemplo dessa restauração, se o seu consultório é uma equipe, né, um PAC, se ele for de 2, 3, dependendo do 2, às vezes esse custo hora ele vai de 50, às vezes 60. Então, às vezes, aquela resina 40, o custo dela fixo é como se fosse R$100, 100, 110, quando você colocou os impostos, tudo 120, dependendo. Então, qual que está sendo o seu lucro? 80. E se é algum dentista que faz para você esse procedimento, como é que é dividido isso? Porque é o seguinte, o lucro está sendo só 80. Você cobrou 200. Então, se você, entre aspas, estiver dando, um exemplo... 50% para ele, como muita gente faz. 50% para o dentista, 40%, dependendo. Se você estiver dando 40% do dentista, do valor total, 40% para o dentista, você literalmente está praticamente dando todo o seu lucro para o dentista. Então é importante a gente fazer isso, até independente se você não tem dentista que trabalha para você, isso não é o ponto. Importante a gente entender que a gente às vezes fica gastando energia demais em alguns procedimentos
e desmerecendo outros procedimentos que podem te ajudar muito, muito mesmo. É você entender o tempo de cadeira que aquele procedimento gera para você. É importantíssimo você entender isso. Perfeito. Quanto tempo que ele leva para você fazer suas ações. Plínio, vamos lá, né? Nossa, vamos. Nós temos, o tempo está curto, hein? Então, vamos lá. A gente pode combinar depois uma outra live para falar da MC, pra gente, indicadores desse assunto. Eu acho que, Plínio, eu vou te ser bem honesto, eu acredito que a gente pode fazer uma aula somente para falar dessa parte de lucratividade, de você entender o que você cobra aqui, cobra ali, como é que você mexe a chavinha aqui e ali para você aumentar o seu lucro. Não é o faturamento, é o lucro. Às vezes você está faturando. Mas beleza. Vamos marcar uma outra aí para isso. Mas vamos seguir aqui agora com o que a gente conseguir no nosso tempo aqui. Vamos falar da entrega. Né? A entrega é como faz o cliente falar, uau, o cliente tem que falar, uau, que demais, ele tem que ficar encantado com você. Né? Bom, aí tem várias coisas possíveis para que isso aconteça. Vamos dar um exemplo. A forma física, o cenário da clínica. Né? Então, é decoração, é pequeno detalhe. Então, de repente, a sua clínica está muito normalzinha hoje. Agora, o cliente, quando voltar, de repente, ela está... Umas portas estão azuis agora, tem uma decoração diferente, apareceu uma iluminação reversa. Cara, dá para criar coisas e fazer o seu cliente, quando voltar, falar, cara, aqui vocês deram uma caprichada, aproveitaram o tempo para fazer a manutenção do que precisava, aquelas coisas que geralmente no dia a dia é difícil, né? Consertar algumas coisas com o carro andando. Agora é a hora, então, fazer com que o cliente perceba, por exemplo, pequenos detalhes da decoração. Só para citar um exemplo. O Plínio citou um exemplo que muito colega deve estar falando aqui. Nossa, mas nesse momento que eu tenho que economizar, eu vou fazer algo. Gente, tem muitas pequenas mudanças que você gasta tão pouco e que geram a percepção para o paciente que realmente você está preocupando em mexer. Porque às vezes na rotina do dia a dia, a gente fica muito no automático e vai esquecendo. Vai esquecendo de... Se você às vezes pega esse período, compra uma lata de tinta e dá uma mão de tinta só por cima, só para clarear um pouco a clínica, compra um detalhe que faz uma luz indireta no ambiente, uma coisa decorativa, tem muita coisa que tem promoção. Um espelho numa sala clínica, por exemplo, os pacientes gostam de se ver quando sai do procedimento, a gente mede isso com o paciente, então de repente colocar um espelhão grandão, fazer um espaço para você tirar a fotografia do paciente com um fundo ou branco ou preto, dependendo do estilo que você faz. Já são coisas. Melhorar uma decoração, trocar uma peça, arrumar uma cadeira. Tem coisas que precisam ser feitas, né? E que agora é um bom momento para isso. Se você tiver condições para isso, cara, por que não? Tem gente aí, tá um monte de gente fazendo, se planejando para fazer empréstimo. Esse empréstimo não precisa ser somente aquele caixa agora emergencial. Você pode estar fazendo empréstimo com um valor adicional para fazer essa garibada geral e deixar a clínica bacana para voltar, colocar nome nas plaquinhas com uma logomarca bacana, arrumar sua fachada, por que não? Né? Então, dependendo de cada um, do estilo de cada um, da capacidade de cada um, esse é um ponto fundamental. De uma maneira simples, economizando, você tem como fazer isso. E agora, aproveitando que você já fez seu regimento interno, gastou um tempão pensando no regimento interno, você pode criar procedimentos operacionais padrões de como é que você quer fazer essa chegada do paciente. Como é que você quer que na hora que ele chega, como é que você quer que sua secretária fale com ele? Como é que você quer que seja abordado isso? Você quer que ela fala como? Como é que você quer que ela passe uma carta de boas-vindas, que ela pergunta isso? Você pode criar procedimentos para ela estar fazendo, criar perfeito. Vou até... É isso aí, cara. Show de bola. Eu acho que tem até uma coisa legal, que é juntar a equipe. Se você não deu férias para a equipe, se você está com a equipe ainda com você, junta todo mundo virtualmente, né? Junta todo mundo aí numa sala virtual e fala, pessoal, nós vamos conversar hoje aqui, nós vamos bater um papo de como deve ser a forma da gente receber o cliente para o cliente ficar encantado. A jornada do paciente. Como é que a gente recebe ele? A gente vai até a porta, não vai? A gente grita o nome dele? Como é que vai ser? Como é que é o passo a passo desse cuidado? Aonde que ele preenche uma ficha? Vai ser dentro da sala, é aqui? Vai ser virtual? Vai ser um papel? Como é que vai funcionar esse cuidado todo, né? Então, a construção das rotinas pode ser feita, inclusive, com a opinião da equipe. Deve ser feito. E aí alguém escreve tudo isso, você de preferência,
E aí você vai ter lá um manual de boas práticas, né? Como é que vai ser a nossa recepção de hoje em diante, como é que nós vamos lidar com o paciente quando falta, qual é o script que nós vamos usar para falar com ele. Olha quanto tem coisa para fazer. Para o paciente falar assim, uau, essa clínica é realmente legal, ela cuida de detalhes, ela está preocupada comigo. Tem muita coisa para fazer, gente, muita. Né? Então, cara, isso aí, esses pequenos detalhezinhos, scripts de WhatsApp que você pode usar depois, vai escrevendo tudo, vai deixando tudo guardadinho agora. Olha que hora fantástica para você fazer isso. Como eu falei, saindo do safety car, sai na frente, cara. Nossa, tá tendo um monte de pergunta aqui. Vamos seguir na sequência, depois a gente faz perguntas. É difícil, Guerreiro. Você fez algumas perguntas, muita gente falando. É um pouco difícil. Depois a gente responde qualquer coisa, você manda direct para mim ou para o Plínio, a gente tenta responder isso para vocês. Vamos seguir nosso roteirinho. Vamos seguir. A gente não então, nessa parte da entrega, é muita ação que você pode pensar. Muito. Vou dar mais um exemplo aqui rápido. Por exemplo, escrever textos ou material, até um PDF bonito com foto e tal, de pré-consulta ou pré-procedimento cirúrgico ou pós-procedimento cirúrgico. Por exemplo, vai fazer uma cirurgia. Você não tem orientações para passar para o paciente? O que ele tem que fazer ou não fazer? Não tome tal remédio, não faça tal coisa antes. E depois faça tal coisa, não faça outra no pós-cirúrgico. Faz isso bonito por escrito. Para de ficar só falando. Faz uma bacaninha, caso a pessoa não tenha. Olha que hora bacana para você fazer um bom material. Mas eu não quero gastar com gráfica. Quem disse gráfica? Faz um texto, pega uma foto na internet, cola no Word, transforma em PDF. Isso aí é super simples. Monta uma aulinha em PDF e encaminha para o seu paciente. Pronto. Pelo WhatsApp, né? Cara, são coisas que fazem a diferença. Faz um texto para você mandar em áudio para ele. Paciente, ouve esse áudio aqui. Aí você fala lá, olha, amanhã tem a sua consulta, então chega no horário, aí tem tal coisa, e cuidado para não tomar... Enfim. São coisas que vão agregando valor, né? Então, enfim, aí tem 1000 outras ideias que a gente pode dar, mas eu acho que isso é legal. Se quiser mais uma ainda, tem um cliente nosso que está aproveitando esse tempo, tem condições para isso, está montando um aplicativo, está fazendo um app da clínica. Então, imagina, os pacientes não tinham um app com essa clínica, de repente entra em quarentena. Quando voltar, agora tem um relacionamento todinho pelo app, marcando lá, prontuário e tal. Um app próprio, com informações, estão montando, contrataram a empresa, estão fazendo. Se é o caso de alguém que está nos ouvindo que tem condições para isso, por que não? Né? Então, só mais uma ideia aqui, só para a gente mencionar isso aí. Essa parte de entrega, você vai trabalhar a criatividade sua e de toda a sua equipe. Então, você pode conversar. Se sua equipe são auxiliares, é dentista, se é só um auxiliar, não tem problema. Conversa com ela, troca uma ideia. O que você gostaria de receber se você chegasse num lugar? Às vezes você pode trocar uma ideia com alguém da sua casa. Nossa, se você chegasse numa clínica, como é que você gostaria de ter esse processo? Desde a chegada, tudo. Coloca a sua cabeça para pensar. Tem até um livro muito bom que pode te ajudar. Tem vários livros da Disney que podem te ajudar a pensar que maneira que você pode fazer para encantar o paciente nesse processo. Porque você vai estar agregando mais valor a você, ao seu produto em si. E aí esse paciente... que é uma preocupação que até o Guerreiro falou e de todo mundo. Nossa, e aí, eu vou ter que abaixar meu preço? Como é que eu vou fazer? Calma. Se você está agregando tanto valor, o paciente está chegando falando, nossa, parece que eu estou chegando num outro ambiente. Você está agregando valor que pode até te ajudar muito nessa parte quando você for passar o seu valor do tratamento do paciente. Você já agregou vários outros. Plínio, a gente vai ter que encerrar. A gente está 1 minuto de encerrar, 1 minuto. Então, eu queria dizer o seguinte, nós vamos pensar, eu e o Plínio vamos pensar, nossa live, a gente vai fazer uma próxima live, já é fato, a gente só vai ficar de divulgar o dia certinho da próxima, se a gente vai falar só sobre lucratividade ou se a gente vai continuar essa jornada aqui eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas. Vamos fazer uma próxima aqui para terminar o N e o O, porque a gente tem várias dicas aqui para dar disso aqui ainda, a gente faz mais uma para isso e depois a gente faz outra para falar da lucratividade, os indicadores e tal, tá? Então vamos marcar aí o quanto antes. Vamos tentar, talvez, fazer essa semana ainda, se for possível. Vamos ver nossas agendas aí. Talvez a gente pegue essa semana ainda e faz o Já que eu não vou viajar, já que eu vou ficar aqui, então a gente tenta estar em algum lugar só com a conexão realmente boa, para a gente compartilhar esse conhecimento. A gente troca uma ideia e o Plínio, vamos ver as agendas. O Plínio tem uma agenda também bem online aí, que está sugando muito tempo dele. Então a gente vai ver como é que a gente
encaixa da melhor forma. Se vocês tiverem sugestões e algumas dúvidas de algumas coisas, pode passar para a gente. Compartilhe essa live com o máximo de número de pessoas possíveis que você acredita que pode ajudar. Aí, o intuito é a gente somar um com o outro nessas informações para todo mundo vir